Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional da nossa Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para meditar nas Escrituras e permitir que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Ontem, em nosso devocional diário, aprendemos que quem é formado em Cristo vive para anunciar a Cristo. Vimos que a igreja de Antioquia cresceu porque investiu no discipulado e permitiu que a palavra moldasse o caráter dos seus membros. Aqueles discípulos tornaram-se tão parecidos com Jesus que foram chamados de cristão. Hoje continuaremos a nossa caminhada pela lição de número 2, refletindo sobre um tema muito importante. O tema de hoje é a primeira porta que Deus usa para alcançar os gentios. Quando pensamos na expansão do Evangelho, geralmente lembramos das viagens missionárias de Paulo. Mas antes delas, houve um acontecimento que foi decisivo. Deus abriu uma porta inesperada. Não foi uma estratégia humana, não foi um plano elaborado pelos apóstolos, foi uma ação soberana de Deus conduzindo a sua igreja para cumprir uma promessa feita muitos séculos antes. Mas antes de meditarmos nesta palavra, vamos falar com o nosso Pai em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o teu plano de salvação nunca falha. Tu és o Deus que abre porta onde ninguém consegue enxergar um caminho. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para compreendermos como o Senhor conduz a expansão do teu reino. Nos ensina, querido Senhor, a confiar na tua direção e a reconhecer as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós para anunciar ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o nosso texto base de hoje está em Atos, capítulo 11, versículo 20. E diz assim a palavra do nosso Deus: E havia entre eles alguns varões, cíprios e sirineus, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Aleluias! Meus queridos irmãos, esse versículo parece simples. Entretanto, ele marca um dos momentos mais importantes da história da igreja. Pela primeira vez, um grupo de discípulos começou a anunciar deliberadamente o Evangelho aos gentios, em uma grande cidade. Até aquele momento, a maioria dos cristãos pregava principalmente para os judeus. Mesmo depois de Pentecostes, muitos ainda imaginavam que a mensagem do Evangelho deveria permanecer dentro dos limites do povo de Israel. Mas Deus, ele estava preparando algo muito maior. Tudo começou com uma grande perseguição. Após o martírio de Estevão, muitos discípulos foram obrigados a deixar Jerusalém. Humanamente falando, aquilo parecia uma tragédia. Mas Deus transformou a perseguição em instrumento de expansão missionária. Em Atos capítulo 8, versículo 4, a Bíblia declara: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Veja, meus queridos irmãos, que verdade extraordinária. Os inimigos da igreja pensavam que estavam interrompendo a obra de Deus. Na realidade, estavam espalhando os missionários. Cada discípulo que deixava Jerusalém levava consigo a mensagem da cruz. Mais uma vez percebemos que nada impede os planos do Senhor. Aquilo que parece derrota pode tornar-se o início de uma grande vitória. O próprio José
ele declarou aos seus irmãos muitos séculos antes, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vós bem instastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer com que vesse nesse dia, para conservar muita gente com vida. Esse princípio continua verdadeiro. Deus transforma crises em oportunidades, transforma lágrimas em testemunhos, transforma perseguições em portas missionárias. Foi exatamente isso que aconteceu. Alguns daqueles discípulos chegaram até Antioquia. Antioquia era uma cidade extraordinária. Era a terceira maior cidade do Império Romano, ficando atrás apenas de Roma e Alexandria. Ali conviviam pessoas de diversas nacionalidades, comerciantes, soldados, intelectuais, viajantes. Era uma cidade marcada pela diversidade cultural e religiosa. Humanamente falando, parecia um lugar difícil para o evangelho florescer. Mas Deus, Ele costuma plantar a sua obra justamente onde muitos acreditam que ela não vai prosperar. A Bíblia diz que alguns discípulos vindo de Chipre e de Cirene começaram a anunciar Jesus aos gregos. Esse detalhe muda completamente a história da igreja. Eles romperam uma barreira cultural, ultrapassaram preconceitos antigos, entenderam que a graça de Deus não possuía fronteiras. A promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8, começava a cumprir-se diante dos olhos dele. O evangelho estava atravessando os limites de Israel. Isso confirma aquilo que Jesus havia declarado lá no evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que Jesus nunca disse apenas ide aos judeus. Ele falou de todas as nações. O plano sempre foi mundial. Outro detalhe impressionante aparece logo no versículo seguinte, em Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Veja que expressão maravilhosa nós temos aqui. A mão do Senhor era com eles. O sucesso daquela missão não aconteceu porque aqueles discípulos eram famosos, nem porque possuíam grandes recursos, nem porque tinham uma organização perfeita. O segredo estava na presença de Deus. Quando a mão do Senhor estava sobre uma obra, os corações são alcançados, as vidas são transformadas, o evangelho produz frutos. Foi exatamente isso que Jesus ensinou aos seus discípulos no evangelho de João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que lição importante, meus irmãos. O fruto nasce da comunhão com Cristo. A missão depende da presença de Deus. O crescimento da igreja nunca será resultado apenas de estratégias humanas. Ele nasce quando homens e mulheres permanecem ligados ao Senhor. Outro aspecto merece a nossa atenção. Quem abriu essa porta aos gentios não foram inicialmente os grandes líderes da igreja. Foram discípulos comuns, homens cujos nomes sequer aparecem nesse texto. Isso nos ensina uma verdade preciosa. No reino de Deus, nem sempre os maiores resultados vêm das pessoas mais conhecidas. Deus, ele usa servos anônimos, homens e mulheres simples, cristãos que talvez nunca ocupem um púlpito famoso, mas que permanecem fiéis aonde Deus os colocou. Jesus já havia ensinado isso quando declarou no Evangelho de Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Deus continua procurando pessoas fiéis,
pessoas dispostas, pessoas disponíveis. Talvez ninguém conhece aqueles discípulos de Chipre e de Cirene, mas Deus conhecia, meus irmãos. Deus conhecia. E através deles abriu a primeira grande porta para alcançar os gentios. Que privilégio fazer parte de uma obra conduzida pelo próprio Senhor. A primeira porta que Deus usou para alcançar os gentios foi aberta através de discípulos simples, obedientes e sensíveis à direção do Senhor. Eles chegaram a Antioquia e fizeram algo que parecia ousado para aquele tempo. Anunciaram ao Senhor Jesus aos gregos. Essa atitude revela que aqueles irmãos haviam compreendido uma verdade essencial. O Evangelho não pertence a um grupo, a uma cultura ou a uma nação. O Evangelho é a boa notícia de Deus para todos os povos. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja que Paulo afirma claramente, primeiro do judeu, também do grego. A salvação veio por meio do judeu, mas não ficou limitada a eles. Cristo morreu por pecadores de todas as nações. João escreve lá em 1 João 2,2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Veja, queridos irmãos, que verdade maravilhosa! A cruz é suficiente para salvar qualquer pecador que se arrependa e creia no Senhor Jesus. Não importa a sua origem, sua cultura, seu passado, sua condição social, sua história. A graça de Deus alcança todos os que se voltam para Cristo. Foi isso que começou a acontecer em Antioquia. Pessoas que antes estavam longe da promessa começaram a crer no Senhor Jesus. Paulo explicaria essa verdade mais tarde em Efésios 2,13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Esse texto fala diretamente aos gentios. Eles estavam longe, mas pelo sangue de Cristo foram aproximados. Essa é a beleza do Evangelho. Ele aproxima quem estava distante, restaura quem estava perdido, derruba barreiras que os homens levantaram, une pessoas que antes estavam separadas. Por isso a igreja de Antioquia tornou-se tão importante. Ela não era uma igreja formada por um único tipo de pessoa, era uma igreja multicultural, uma igreja composta por judeus e gentios, uma igreja nascida da graça, uma igreja que se tornaria base missionária para alcançar outras nações. Deus abriu uma porta em Antioquia, para depois abrir muitas outras portas pelo mundo. Isso nos ensina que uma porta pequena pode se tornar o início de uma grande obra. Às vezes nós desprezamos oportunidades simples, uma conversa, uma visita, um convite, uma oração por alguém, uma mensagem enviada, uma testemunha, ou melhor dizendo, um testemunho que a gente dá lá no local de trabalho. Mas Deus pode usar essa pequena porta para realizar coisas grandes. O nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola sobre isso lá no Evangelho de Mateus 13, 31 e 32. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos.
O reino de Deus muitas vezes começa pequeno aos olhos humanos. Mas quando Deus está presente, aquilo que parece pequeno cresce e dá frutos. Foi assim em Antioquia. Alguns discípulos anônimos pregaram. A mão do Senhor estava com eles. Muitos creram. Barnabé foi enviado. Saulo foi chamado. A igreja foi ensinada. E dali partiram missionários para alcançar os gentios. Tudo começou com uma porta aberta por Deus. Um outro texto muito importante também aparece em Apocalipse 3:8, quando o Senhor declara: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Queridos irmãos, quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Nem perseguição, nem oposição, nem limitação humana, nem diferenças culturais. O Senhor continua abrindo portas para o Evangelho todos os dias, até os dias de hoje. Mas precisamos ter olhos espirituais para percebê-las. Às vezes esperamos uma grande oportunidade, enquanto Deus nos dá uma pessoa. Esperamos uma multidão, enquanto Deus nos entrega uma família. Esperamos um púlpito, enquanto Deus nos coloca diante de um colega de trabalho. Esperamos viajar para longe, enquanto Deus começa a nos chamar para testemunhar perto. Foi assim que Jesus ensinou. Primeiro Jerusalém, depois a Judéia, depois Samaria e somente depois os confins da terra. A missão começa no lugar que a gente está, meus irmãos. E se formos fiéis nas portas pequenas, Deus poderá nos confiar portas maiores. Paulo escreveu em Colossenses 4, versículo 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Veja que até o apóstolo Paulo pedia oração por portas abertas. Ele sabia que a missão dependia da ação de Deus. Nós pregamos, mas é Deus que abre a porta. Falar a gente fala, meus irmãos. Mas é Deus que toca o coração. A gente semeia, mas é Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Essa verdade, meus queridos irmãos, ela nos livra do orgulho e também do desânimo. Não somos o dono da obra, somos cooperadores. Quando alguém se converte, toda a glória pertence a Deus. Quando alguém rejeita a mensagem, continuamos fiéis, porque a nossa responsabilidade é anunciar. Faça uma reflexão. Sempre sincera, como fazemos todos os dias aqui nesse devocional. Tenho reconhecido as portas que Deus coloca diante de mim? Tenho aproveitado oportunidades simples para falar do Senhor Jesus Cristo? Estou disposto a ser usado por Deus, mesmo que ninguém conheça o meu nome? Tenho orado para que o Senhor abra portas para o Evangelho? Lembre-se, a primeira porta para os gentios não foi aberta por homens famosos, foi aberta por Deus através de discípulos obedientes. Isso significa que Deus também pode usar a sua vida. Sua casa pode ser uma porta, seu local de trabalho pode ser uma porta, sua vizinhança pode ser uma porta, suas redes sociais pode ser uma porta. Seu testemunho de vida pode ser uma porta. Quando a mão do Senhor está conosco, até uma oportunidade simples pode se tornar instrumento para alcançar muitas vidas.
Que Deus nos dê um coração sensível para enxergar as portas que Ele abre. E coragem para entrar por elas, anunciando o nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor continua abrindo portas para o Evangelho. Obrigado pelo exemplo daqueles discípulos simples que, ao chegarem em Antioquia, anunciaram o Senhor Jesus Cristo aos gentios. Queremos ser também instrumentos em tuas mãos. Dai-nos sensibilidade para perceber as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós e coragem para falar de Cristo com amor e fidelidade. Usa a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho e o nosso testemunho para alcançar pessoas que ainda não conhecem a salvação. Que a tua mão esteja conosco em tudo o que nós fizermos, para a glória do teu santo e glorioso nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo abra os seus olhos para as portas que Deus coloca diante de você e fortaleça o seu coração para anunciar Jesus Cristo com coragem e com amor. No próximo devocional veremos o plano de Deus sempre foi fazer o seu povo uma luz para as nações. Descobriremos que a missão aos gentios não começou apenas no Novo Testamento, mas já estava presente no coração de Deus desde a promessa do Antigo Testamento. Muito obrigado por sua companhia. Deixa aí para mim aquele joinha, aquele comentário. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E se Deus permitir, amanhã estaremos juntos para mais um devocional. A paz do Senhor Jesus.